Obrigado, meu amigo, minha amiga. Você está no canal do blog de João Maria Andarilho Top, dando continuidade à parte 2, né? Porque nós temos 15 minutos para falarmos ao vivo, estamos ao vivo. Continuando, então, o pedreiro, o que ele fez? Ele pegou lá, viu lá jogado, numa caçamba, um colchão, tirou aquele pano por cima e pegou a espuma do colchão e ele chapiscava, ele rebocava a parede e ele passava aquilo. E ficava muito bonito, né? Depois de um tempo eu comecei a ver que aquele produto estava sendo vendido. Bonitinho, cortadinho, né? Nas lojas de construção. Isso aí foi em 2010, mais ou menos, 2011, meu Deus. Né? Eu sou Matusalém já. Mas enfim. Então, o pedreiro, o que ele fez? Ele está na obra e ele tá vendo, ele vai sentir a necessidade de algo que vai facilitar a vida dele, a técnica. Então você, meu amigo, minha amiga, se você quer ser professor, se você quer ser um pedagogo, se você quer aprender a dar aula, você tem que dar aula. Mas, João Maria, não tem uma classe? Pô, pega pega uma lousa. Ah, não tem lousa, João Maria. Ah, pega uma madeirite aí, pô. Né? Escreve nela, pinta no seu... pega uma madeira, pinta lá com cor de giz, para que pode levar o giz. Ou aquele pincel atômico não, aquele pincel para lousa branca, para quadro branco, né? Pode ser também. Você dá seu jeito. O que você tem que fazer é o quê? Ter o hábito de escrever e fale. Grave você falando. Você pega uma matéria, planeja a sua aula e tenta fazer. Aqui ele vai ouvindo você mesmo. O que eu faço? Quando eu faço vídeos, alguma coisa, eu fico me ouvindo. Por quê? Eu tenho que ver o que eu estou falando também, né, meu? E tem certos vídeos que a gente fala, sabe aqueles repetitivos que você vai falando aqui, você vai tentando cortar, né? Mas enfim, você tem que se ouvir. Pô, não foi muito bom, então você acha que isso aqui eu vou retirar. Então, de tanto fazer aquilo, você vai se habituar a fazer aquilo. Como que você quer aprender a fazer um bolo se só fez um bolo uma vez na vida e nunca mais fez? Pô, há quanto tempo você faz bolo? 30 anos. Quando foi o último bolo que você fez? Há 30 anos atrás. Qual foi o primeiro bolo que você fez? Há 30 anos atrás. Ô, meu irmão, me ajuda aí, pô. Então, tudo na vida é aprendizado, é buscar o conhecimento. Ninguém fica bom do nada. Ayrton Senna não ficou bom porque ele era bom. Ele foi buscar ser bom. O Lewis Hamilton, a mesma coisa. Schumacher, a mesma coisa, pô. Eles falaram assim, pô, eu tenho que me aprimorar nisso aqui. E se você se absorver em estudar isso que nós estamos passando para você aqui, né? Tem muitos canais que orientam, né? E tem uma coisa dentro da educação, dentro das escolas, que é o ciclo docente, né? Você tem um planejamento, depois vem a orientação e o controle e volta para o planejamento. Então, isso aí é o ciclo docente, né? É muito importante isso, os recursos da escola, enfim. Então, o pedagogo tem que pensar tudo isso. Se você quer ser uma pedagoga, com P maiúsculo. E tem tudo uma trajetória. Ah, mas João Maria, eu quero ser professor de educação infantil. Beleza, então você vai focar nisso aí e coisas relativas a isso aí. Eu posso ler livro de pediatra? Lógico que pode, por quê? O pediatra vai cuidar de criança, então você tem interesse em saber sobre criança, pô. Então, você vai ter que ler sobre isso. Ah, João Maria, eu vi que um medicamento lá, um certo alimento ajuda as crianças na concentração. É uma fruta tal. É importante para mim conhecer isso aí? O que você acha? Tem que alguém te mostrar que é importante? Você que é o cientista da educação. Então você vai dar seu voo. Você subiu no ombros de gigantes, mas agora, a partir desse momento, você que vai agregar a sua carreira. Tá certo? Um jogo novo que você aprendeu. Por exemplo, você descobriu, poxa, eu descobri o seguinte. Eu estava vendo uma receita de uma questão lá de uma massa de pão. Eu vou fazer com os alunos pão, né? Porque ali tem questões da biologia, das ciências, né? Tem questões da física, temperatura, tá certo? Fermento, coisa química.
Olha só quantos assuntos. Numa massa de pão. Será que eu vou fazer uma aula? Vou planejar uma aula e a gente vai fazer isso aqui. Na sala dos professores, você que conhece aí as escolas, né? Na sala dos professores, às vezes tem um micro-ondas ali. E quando a sala está desocupada, muitas professoras, aí na rede estadual, né, aqui de São Paulo, pode ser que na sua cidade não aconteça isso, mas em algumas escolas que eu tive acesso lá em Campinas, tínhamos isso aí, né? Você tem a sala dos professores, às vezes fica vazio, você leva os alunos para lá para fazer uma experiência. Você vai fazer uma gelatina. O importante é a pessoa entender que a leitura, que a matemática, que a ciência são importantes para ela. É isso que é mais importante. Então, para você ser o pedagogo, você vai ter que pensar, sair fora da casinha. Estudar educação com os grandes, dar seu voo, e tudo que te cerca ao teu redor, você vai usar para melhorar a aprendizagem dos seus alunos. Você percebe que tem um aluno que vive cansado, dormindo na sala de aula, possa ser que o horário que melhor para ele estudar é de tarde. Você pode conversar com os pais. Ó pai, ó mãe, vamos conversar. Que hora que esse garoto vai dormir? Tal hora. Então, será que não é melhor ele estudar de tarde? Né? Porque a aprendizagem é atenção, né? Se não tiver atenção, como que fica isso aí? Que relacionamento vai pra frente sem atenção? Você tá falando com a pessoa que você ama e a pessoa não tá prestando atenção em você. Um dia tudo bem, outro dia tudo bem, mas fica 1 ano, 2 ou 3 anos, vai durar esse relacionamento? Não sei, pergunta a você que decide aí. Fica difícil, né? Então, a atenção é importante. A memorização, como falamos lá no começo, na outra podcast, não terminamos, porque estava falando de um assunto que entrou a memorização. Muitos condenam a memorização. Mas, como falávamos anteriormente, se você perde sua memória, você não lembra nem quem você é. Então, a memória, a memorização não é um problema. É um auxiliar, pô. Eu vou desprezar isso? Na educação, não. Então, por exemplo, a tabuada. Você está aprendendo a tabuada. Por que eu vou aprender a tabuada? Eu já falei essa história aqui várias vezes, né? Meu filho, por exemplo. Pai, mas por que eu vou aprender a tabuada? Eu te pergunto, soma aí, 9, mais 9, mais 9, mais 9, mais 9, mais 9, dá quanto? 9 mais 9, mais 9, tem 9 noves aqui, pai. Soma aí. Depois de um tempo, pai, deu 81. Deu trabalho? Deu um pouquinho. Agora eu te pergunto, se eu falar para você que essa conta daria 81, é mais fácil para você ou não? Ajuda seu cérebro ou não? Você que decide. Então, quando você tem a janela de aprendizagem das oportunidades, que é a fase da criança, que ela está cheia de neurônios ali, ela está apta a aprender, captar tudo que está ao redor dela, né? Ela está apta a captar tudo que está ao redor dela. E é uma janela. O trem está passando na estação, meio-dia. Se você chega meio-dia 1, você vai pegar o trem ou não? Não vai pegar o trem. Ele já passou. Então, a janela da aprendizagem, se você desperdiça, e quantas crianças que estavam aptas a aprender um monte de coisa, mas ninguém deu para ela aquela questão, né? O que aconteceu? Perdeu. Pode ter no futuro? Pode, né? O que a gente vai fazer? Poderia ter, né? Então, ele compreendeu que a importância da matemática, da multiplicação, e entender também por que tem que memorizar. Que vai ter uma hora que você não vai poder tacar com calculadora, num concurso público da vida, numa prova da vida. E você usa seu cérebro para armazenar informações. Você quer toda vez ficar pensando, 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9 dá esse resultado, porque isso, porque daqui. Você vai ficar filosofando, meu irmão, dá 81, acabou. Você tem outras coisas para fazer na sua vida, pô. Você tem que tomar banho, você tem que tomar um café, você tem que ir para a escola.
Então tem um pessoal que fica vendendo uma imagem que você tem que entender o que você está fazendo. Meu, o que você está fazendo é o seguinte, simplificando uma ação que era complicada. Isso que você está fazendo. E eu sei esse processo, entendi por que é assim, eu entendi por que 9 vezes 9 dá esse resultado, por causa disso aqui, da soma, está me facilitando a vida, e é pronto, acabou. Tá certo? Aí você faz conta de cabeça. Vai te ajudar o seu cérebro, pode ter certeza, né? E aquela janela de aprendizagem, aqueles neurônios que você ia perder, conforme você vai crescendo, você não perde. Você vai ficar com eles ainda. Então, minha cara, o que eu digo pra você, você quer ser uma pedagoga, você tem que aprender essas questões aí. Você tem que ter um foco. Ah, João Maria, eu quero ficar só na educação infantil. Então, usa todos os seus recursos para seguir esse caminho. Fale com professores aposentados, não tenha vergonha, pergunta. Tem muitos canais na internet, inclusive o meu, né? Indicação de leitura, né? João Maria, eu quero ser diretora de escola. Pô, tudo bem, não tem problema. Você vai ter que passar pela sala de aula. Gerir a sala de aula é muito importante. A regência de sala de... é uma palavra que está muito em desuso hoje em dia, mas é muito importante essa regência de sala de aula. Tá certo? Então por quê? Porque quando você está em sala de aula, você tem a sondagem. Você vai sondar os seus alunos. Depois você tem a prognose, né? Os dados colhidos serão de norteamento para o seu trabalho. Depois você tem ali o diagnóstico e a retificação da aprendizagem, né? Depois você tem o manejo ou direção da classe, a regência de sala de aula, que está em desuso muitas vezes hoje em dia, mas tem que ter a regência de sala de aula, administrar a sala de aula, né? Uma outra questão aqui tem o manejo preventivo, tem o manejo educativo, tem o flanelógrafo, ninguém usa mais muito hoje, né, essa questão, aqueles cartazes que ficavam na sala de aula, para que todo mundo pudesse ver aquela questão, para ir memorizando. Você tem que ajudar seu aluno. Tem aluno que é sinestésico espacial, ele tem a inteligência motora muito desenvolvida, então ele precisa manipular as coisas. Tem um que tem a inteligência linguística desenvolvida, então ele ouve você, já pegou. Tem outros que têm a inteligência matemática desenvolvida. Então, quantos tem na sua sala de aula? Você vai ter que dar uma aula para todo mundo. Será que numa aula você vai atingir todo mundo? Não. É nesse momento que você tem que chegar na carteira. Você tem que dar um feedback para cada aluno seu ali. Isso aí dá trabalho. Educação dá trabalho. Criar filho dá trabalho. Não quer ter trabalho? Não tenha filho. Não quer ter trabalho? Não seja professor. Não seja pedagogo. Mas se você quiser ser pai, mãe, se você quiser ser professor, vai ter trabalho. Né? Educar um ser humano dá trabalho. Agora deixar ele largado por aí é fácil. Não é verdade ou não? Até os animais têm esse senso de pertencimento. Por exemplo, eu lembro que eu tinha uma gatinha, não vou falar o nome dela aqui porque eu não tinha assim malícia com esse nome, mas depois, né, a gente ficou então tinha minha gatinha que eu vi lá na rua, eu e meu irmão Nilson, né, eu tinha acho que uns 6 anos, né, meu irmão Nilson tinha uns 2 anos, e eu vi a gatinha na rua ali jogada, né, pequenininha, né, coitadinha. Mãe, qual que eu achei na rua, mãe? Coitadinha, né? E ela ficou em casa, achando, quase que eu falo o nome. E ficamos com a Xaninha ali e tal. Já falei o nome, pronto. E ela tinha uma cachorra que cresceu com ela. E elas se davam bem. Então, você veja só. Tudo pode ser mudado para o melhor. Então você tem um filho na sua casa aí, ajuda ele. Né? Você tem um aluno, ajuda ele. Tá difícil? Tá fácil, estamos até matando o professor, tá difícil, não tá fácil não. Ser professor hoje em dia não tá fácil não. Mas se você quer ser um pedagogo, uma pedagoga, tem que se jogar mesmo, tá bom?
Muito obrigado pela sua atenção. Duvide de tudo, depois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, viu? Até mais, tchau.